E aí, preparados para mais uma aula de isomeria? Não? Relaxe, se prepare. Que na aula de hoje nós vamos ver um tipo de isomeria nova. A gente viu as isomerias planas, que a gente viu lá que tem a isomeria de posição, de cadeia, isomeria de função, e nós vimos vários exemplos. Na aula de hoje nós vamos para a isomeria espacial. A gente tem que ter uma noção de ligação ali dos átomos em 3 dimensões que fica muito mais fácil para a gente entender essas isomerias. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que ver agora em 3D? Calma, a gente vai estar trabalhando nas funções do jeitinho que a gente trabalha, né? As cadeias lá na sua organização plana. A gente só quer que vocês entendam a diferença, né? Que lá na isomeria plana a gente consegue identificar a posição, a diferença de grupo funcional. Na isomeria espacial, as diferenças elas não são necessariamente iguais às que a gente viu. Eles vão ter lá, sim, a mesma fórmula molecular, só que eles vão ter, digamos assim, você tem que ter mais atenção para poder identificar essas diferenças, tem que ser um pouquinho mais sutil. Então, vamos lá para a gente conhecer. Bora lá no slide. Gente, na isomeria espacial, nós vamos ter 2 tipos principais, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica, né? Na isomeria geométrica, elas também pode ser chamada de isomeria do tipo cis-trans. E faz muito sentido, tá? Você vai observar que faz muito sentido. Na óptica, gente, é uma isomeria pelo tipo, digamos assim, de desvio da luz que aquela molécula vai fazer. E, cara, isso aqui é tão sutil e importante que na área da farmacologia, um isômero óptico pode ser a cura de uma doença e o seu outro isômero pode trazer tantos outros problemas quanto a doença que o primeiro queria curar. Então aqui é uma isomeria bem delicada, como eu já falei, tem que ter muita atenção. Vamos lá. Isomeria espacial. Isômeros espaciais ou estereoisômeros são isômeros que pertencem à mesma função e se diferem entre si pela configuração das moléculas ou pela disposição espacial dos átomos que constituem as moléculas isômeras. A diferença entre os isômeros só pode ser percebida analisando-se a geometria real das nossas moléculas. Aqui nós temos 2 tipos, como eu falei, né? A isomeria geométrica, também conhecida como cis e trans, e a isomeria óptica, né? Nesse primeiro, na isomeria geométrica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que é um tipo de isomeria espacial que vai ocorrer. E olha, gente, isso aqui é muito importante para você poder observar compostos e dizer se há a possibilidade de ser isômero geométrico ou não. Por quê? Porque eles podem ocorrer em compostos de cadeia aberta que possuam ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Sendo, olha outro detalhe importante, sendo que cada átomo de carbono da dupla, ou seja, se eu tenho lá, com licença, se eu tenho lá uma situação como, calma aí, porque eu não quero quero que seja um pouquinho diferente. Se eu tenho uma situação como essa daqui, entre esses carbonos que estão participando da dupla ligação, que os átomos que vão ligado a eles, ou os grupos que estão ligados a eles, têm que ser diferentes entre si. Diferentes entre si. Entre si. Entre si. Olha lá, presta atenção. Que isso quer dizer, professora? Que nesse cara aqui, se ele tem para cá, aqui, se ele tiver um CH3 e aqui outro CH3, ele não vai ter isomeria do tipo geométrica. Porque os seus ligantes aqui são iguais. Aqui é igual a esse daqui. Então,
Por esse motivo, todo o meu composto aqui não vai apresentar a isomeria do tipo geométrica. Porém, se e somente se a gente tiver uma situação diferente, olha só, vou botar para cá. Diferente, observe que para esse carbono aqui, ó, da setinha, os dois ligantes são diferentes. Aqui é o CH3 e aqui é H. E para esse outro carbono, os ligantes dele também são diferentes. Ó, aqui é H e aqui CH. Nesta situação, eu tenho a isomeria geométrica. Aí, tá, eu já descobri que tem a isomeria geométrica. Agora eu tenho que saber se essa isomeria é do tipo cis ou ela é do tipo trans. E isso aqui tá tão na moda, né? Cis e trans. Pois é. Então, observe o que mais a gente tem aqui para mostrar para vocês, ó. Em compostos de cadeia fechada, também pode ocorrer esse tipo de isomeria, desde que existam no ciclo dois átomos de carbono com dois ligantes diferentes. Dois átomos de carbono com dois ligantes diferentes. Por que que nós temos que ter cuidado? Calma aí que a gente vai chegar lá. O que que acontece? Para eu dizer que a minha isomeria geométrica é do tipo cis, eu tenho que ter os grupos ligantes iguais dos carbonos diferentes, que eles fiquem no mesmo lado do plano. Tô entendendo nada, professora? Calma que tu vai entender. Quando eu digo que a isomeria geométrica é do tipo trans, os ligantes dos carbonos diferentes, dos carbonos que estão participando da dupla, vão ficar em lados opostos no plano espacial. Olha só isso aqui, ó. É porque a gente é acostumado a ver esses caras deitados, né? Faz de conta que isso aqui tá deitado. Observe que os nossos ligantes desse carbono são diferentes. Ó, aqui H e aqui Cl. Para esse outro, HCl, eles são diferentes entre si. Porém, eles são iguais para os dois, né? Eu tenho cloro e hidrogênio e no outro cloro e hidrogênio. Calma aí, vamos continuando aqui no raciocínio. Quando a gente traça uma reta aqui, ó, bem no sentido da dupla ligação, sempre no sentido da dupla ligação, se os ligantes iguais, ó, hidrogênio, hidrogênio, cloro e cloro, ficam do mesmo lado no plano, é cis. Aí você diz aí que é um cis-cloropenteno. Quando a gente passa um traço no sentido da ligação dupla e os ligantes iguais ficam em lados opostos, ó, hidrogênio está desse lado, hidrogênio do outro, o cloro desse lado e o cloro do outro. Qual é o nosso ligante igual? É o cloro. Ele é o cara que está dando as regras aqui. E observe que numa o cloro está de um lado, no outro o cloro está do outro. Nesse caso, a nossa geometria, a nossa isomeria geométrica é do tipo trans, ó. O cloro ficou do mesmo lado? Cis. O cloro ficou do lado oposto? Trans. Tudo bem? Então, vamos lá. Importante. Isso aqui é muito importante. Tem uma situação que a gente viu lá na primeira aula, que nós falamos sobre os postulados de Kekulé. Lembram? E aí tinha um postulado que dizia que a valência do carbono é equivalente. E aí a gente viu situação onde tinha um carbono, e aí ele tinha um cloro ligado embaixo, e outro era o cloro estava ligado do lado, o outro estava ligado em cima, o outro estava ligado para trás, não foi? A gente viu e disse que era o mesmo composto? Calma. Pois é, por quê? As ligações do tipo simples, os nossos átomos, eles giram no plano tridimensional. Então, realmente, como eles giram, uma hora o cloro pode estar para frente, para trás, para o lado, porque elas são equivalentes, elas têm essa mobilidade. As ligações simples. A ligação dupla, gente, não existe essa mobilidade. Eu tenho uma dupla ligação. Se um dos meus carbonos girar,
a minha ligação rompe, ela quebra. Então, se eu tenho uma dupla ligação e nesse carbono o meu cloro está para cima e no outro, que dá dupla ligação, o cloro está para baixo, ele não vai trocar de posição porque a minha ligação dupla ela é rígida. Ela não permite esse movimento. Já no alcano, que tem ligação simples, isso pode acontecer porque os carbonos eles vão estar girando. A ligação simples ela permite essa mobilidade. Então o cloro pode estar para cima, pode estar para baixo. Então muitos dos nossos compostos a gente desenha botando o cloro em cima ou ramificação em cima e embaixo porque as ligações simples elas têm essa mobilidade. O carbono pode girar e os nossos ligantes podem aparecer em posições diferentes. Já nas ligações duplas, elas são rígidas. Se o carbono for girar, a ligação se rompe. Então, se em uma situação o cloro está para cima e o outro para baixo, e no outro os dois cloros estão para cima, eles são compostos diferentes, porque a dupla ligação não permite esse movimento. A mesma coisa, galerinha, nas cadeias fechadas. Eu tenho ali uma estrutura fechada, um ciclo com uma estrutura fechada. Se um dos carbonos daquele ciclo for fazer o mesmo movimento, for girar, ele vai romper a ligação com o outro, então o ciclo vai ser desmontado. Então aquelas ligações do nosso ciclo, das nossas cadeias fechadas, elas também são rígidas. E é por isso que uma das maneiras de você identificar se vai existir, se pode existir ou não a isomeria geométrica, é a presença da dupla ligação. A tripla ligação não vai permitir, tá? Porque na tripla ligação eu só vou ter um ligante para cada um dos carbonos, eu não vou ter dois. E se existe ali a cadeia fechada. E se você tiver a cadeia fechada, pode ocorrer isomeria geométrica. Tranquilo? Então vamos lá, é sobre isso que a gente vai falar nesse nosso slide, ó. Importante, a ligação dupla entre os átomos de carbono é rígida, ou seja, não é passível de sofrer rotação e de ser a mesma molécula. Então, se existe uma molécula com cloro para cima, dupla ligação, e o outro com cloro para baixo, não vai ser a mesma molécula porque a dupla ligação, ela por ser rígida, ela não vai permitir o giro dos átomos que estão participando dela. Então, nesse caso, diz que são isômeros porque, de fato, são compostos diferentes. Então, olha só, na situação das ligações simples, ligação simples, cadeia saturada, o que acontece? Os nossos átomos podem rodar, podem girar. Isso significa que se aqui eu tiver um cloro, ele pode aparecer embaixo, em cima, porque eles estão em rotação. Então, pode ser sempre o mesmo elemento, o mesmo composto com um elemento em posições diferentes, porque eles têm uma rotação livre. Já na ligação do tipo dupla, não vai acontecer. Por quê? Porque aqui, ó, ela é rígida, não vai fazer com que um carbono gire livremente do outro. Significa que se aqui é um cloro e ele está nessa posição diferente do outro, a molécula pode girar, a molécula toda, e eles vão continuar em planos opostos. Observe o que eu estou falando. Nesse daqui, o que pode acontecer? Esse átomo de carbono aqui, ele sozinho pode girar e acabar fazendo com que esse cloro fique aqui embaixo e os dois fiquem no mesmo plano. Então, se os dois aparecem no mesmo plano e em planos diferentes, mas é ligação simples, provavelmente é o mesmo composto. Agora, se os dois aparecem em planos diferentes e horas em planos iguais, mas tem ligação dupla, não é o mesmo composto, porque essa ligação não vai permitir que nenhum dos carbonos gire isoladamente. Eles vão ter rotação, mas é a molécula toda que vai girar se for para girar. Isoladamente, os carbonos não vão ter essa liberdade. Por isso que se você vê um composto com ligação dupla, onde um dos ligantes está numa posição para cima e o outro para baixo, ou então no mesmo plano, eles vão ser sempre substâncias, compostos diferentes. Em compostos que possuem ligação do tipo tripla entre os átomos de carbono, a isomeria geométrica também não ocorre, porque tais átomos só podem realizar mais uma ligação, visto que já possuem 3 ligações entre eles. Então aqui, ó, nos compostos
de cadeia fechada, qual é o ponto? Cadeia aberta, posso ter isomeria do tipo geométrica quando? Quando tiver dupla ligação. Aí você vai olhar se os ligantes dos carbonos que participam da dupla ligação, se eles são diferentes entre si. Se for cadeia que tem só ligação simples, não vai ter isomeria do tipo geométrica. Se for cadeia que apresenta ligação tripla, também não vai ter. Pode ter isomeria do tipo plana, mas geométrica não vai ter. Já nos compostos de cadeia fechada, eu não preciso que haja necessariamente a ligação dupla. Pois o ciclo, como eles estão em cadeia fechada, também vai impedir que tenha esse movimento de rotação dos átomos de carbono. Qualquer movimento desse tipo causaria o rompimento da ligação e, lógico, o rompimento do ciclo, né? Então, os ciclanos que possuem ligantes diferentes entre quaisquer dos dois carbonos do ciclo, eles vão estar podendo fazer, né? Está podendo satisfazer as condições para ter isomeria do tipo tripla. O que isso quer dizer? Que se você pegar uma cadeia carbônica com 4 átomos de carbono, uma cadeia fechada com 4 átomos de carbono, se, por exemplo, entre esse carbono e esse, cada um apresentar ligantes diferentes entre si, pode, sim, ocorrer uma isomeria do tipo geométrica para eles dois, né? Já que essa ligação entre os átomos de carbono é uma ligação fixa, onde nós não temos a possibilidade do giro dos átomos para fazer com que um ligante fique para dentro e o outro para fora, digamos, nesse plano, né? Não ocorre. Então, se você vê alguma estrutura onde eles são diferentes e podem ser os mesmos elementos, eles vão ser isômeros. Olha só aqui o exemplo. Aqui a gente tem o nosso ciclo butano, né? 1,2 dimetil ciclo butano, ó, porque nós temos as ramificações do tipo metil, tá aqui. O que acontece? Esses ligantes dos carbonos, desse carbono aqui e desse carbono aqui, eles são diferentes entre si. Então aqui, sim, pode ocorrer isomeria do tipo geométrica. É como se eu tivesse aqui, ó, galera. Vamos entender, ó, CH2 ligado a CH2 ligado a CH3, né? E aqui CH3, né? Assim, observe, a esse carbono aqui tá ligado quem? Tá ligado o hidrogênio, vou fazer aqui, ó, o hidrogênio e o CH3, ligantes diferentes. E ao de baixo também. Por isso que ele pode apresentar a isomeria cis-ou-trans. Por quê? Porque eu posso ter situação onde os ligantes diferentes, né, os ligantes aqui iguais, estão no mesmo plano, ou ainda eles podem apresentar, sim, planos diferentes, que aí seria caracterizado as nossas isomerias do tipo cis e outra do tipo trans. Ah, professora, então eu vou ter que observar sempre que os ligantes dos carbonos aqui, se eles são diferentes, pode ser isômeros de geometria? Pode. Agora, se fosse, vou fazer aqui, ó, CH2, 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 CH2. É o ciclo butano. Não existe isomeria do tipo geométrica para nenhum dos carbonos. Por quê? Todos os ligantes de todos os carbonos são iguais, ó, H2, H2. Significa que para cada carbono ele está fazendo a ligação com hidrogênio, hidrogênio, e o outro hidrogênio, hidrogênio. Então, todos os ligantes são iguais, não pode ter isomeria do tipo cis nem trans. Na isomeria aqui do tipo cis, os ligantes iguais, que é o CH3 e o CH3, estão no mesmo plano, estão no mesmo lado do plano. Então, eles são estereoisômeros do tipo cis. E o outro, como eles estão em planos diferentes, ó, os ligantes iguais estão em lados opostos do plano, então eles são denominados como isômeros do tipo trans. Vamos aqui no Aprender Fazendo? Gente, nesse exemplo, preste atenção aqui,
com muito carinho, que fica um pouco mais fácil de você entender como se aplica esse tipo de isomeria. Vamos lá. O ácido maleico e o ácido fumárico são isômeros geométricos. Se são isômeros geométricos, você já vai na tua mente. Um é cis e o outro é trans. São isômeros geométricos, né? Ou diastereisômeros cis-trans, o que resulta em propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o ácido maleico possui as duas carboxilas no mesmo lado do plano, ou seja, ele vai ser o quê? Cis. E devido a isso, ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular, né? Intra, dentro da molécula. Uma molécula sozinha é capaz de desidratar, sair uma molécula de água. Ou seja, suas moléculas se rearranjam, liberando uma molécula de água e formando o anhídrido maleico. Isso já não acontece com o ácido fumárico, porque suas carboxilas estão em lados opostos, ou seja, ele é do tipo trans. E, por causa desse impedimento espacial, não há como elas interagirem. As estruturas desses dois isômeros são representadas abaixo. E aqui a gente tem o ácido maleico e aqui o ácido fumárico. Indique o nome oficial desses dois compostos, respectivamente. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia continuar com as regrinhas das nomenclaturas, das classificações das cadeias? É disso aqui que eu estou falando. Se eles são ácidos orgânicos, eles vão ser que tipo de função? Lá dos ácidos carboxílicos. Então você já sabe que antes do nome deles vai vir sempre a palavra ácido. E aí você vai ver o tipo de isomeria, né? Se é cis ou trans, e o nome da cadeia, colocando lá a questão da ligação dupla e da quantidade de átomos de carbono. Então vamos lá. Esse aqui, o ácido maleico, ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se a gente corta no plano, no mesmo sentido da dupla ligação, as suas carboxilas estão no mesmo lado. Se estão do mesmo lado, ele vai ser do tipo cis. Então, todas as alternativas que começam com ácido e antes do cis está começando com o trans, está errado, porque ele quer respectivamente. Então, o ácido trans alguma coisa está errado, porque o nosso primeiro ele é do tipo cis. Os ácidos que vêm com essas denotações aqui, ó, Z, E, ZE, também estão errados. Nós não trabalhamos com essa nomenclatura oficialmente. Ficamos entre a letra B e a letra E. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar um nome do nosso ácido normalmente. Depois a gente se preocupa com o cis, tá? Vamos lá. Como ele tem 4 átomos de carbono e uma ligação dupla aqui, que é bem no meio da cadeia, você numera se quiser, porque em todos os sentidos ela vai dar no carbono 2. Então vai ficar o quê? But, porque são 4. Para o tipo de ligação, o infixo é em, não é? Então, buteno. Aí por que tem o di? Porque eu tenho carboxila para cá, carboxila para cá. Eu tenho 2, senão seria butenóico, né? Mas como eu tenho 2, eu tenho que identificar que são 2. Butedioico. Então, a nossa primeira vai ser ácido cis butenodioico, que vai ser a letra B. E o outro vai ser o mesmo nome, só que com a palavra trans, porque, ó, quando a gente traça aqui no plano, uma carboxila está para cima e a outra para baixo. Então, ele vai ser o ácido transbutanóico. A letra B, a nossa alternativa correta. Fica nervosa não, professora, tá tudo certo. Então, olha só, observe que a nomenclatura oficial, ele identifica o tipo de isomeria porque esse composto aqui não é o mesmo que esse. São compostos diferentes, nomenclaturas comerciais diferentes e nomenclaturas oficiais diferentes também. Então, observando aí, a gente tem, né, ó, ele é uma configuração do tipo cis,
o outro a configuração do tipo trans, e esse cis e trans vem no nome do elemento para poder diferenciar um composto do outro. Galerinha, agora a gente vai entrar na isomeria, que é uma isomeria óptica. A princípio, vocês podem ter até algum tipo de dificuldade na questão dos conceitos que estão abordados nessa isomeria. Mas quando a gente for aplicar, observar as cadeias, observar os carbonos, as ligações e os ligantes que estão nele, você vai ver que a isomeria óptica, para identificar numa cadeia plana, ela nem é tão difícil. Ela não é complicada. Só tem uma regrinha para a gente identificar quantos isômeros ópticos pode ter no mesmo composto. Mas isso aí é uma regrinha que tem um cálculo, tudinho, a gente vai estar passando para vocês. Então, nesse momento, a gente vai entrar na isomeria óptica, tá, gente? Ela é um pouco mais complexa, porque ela traz todo um conceito de como nós chegamos nesses isômeros. Então, vamos lá no slide para você entender um pouco mais sobre a isomeria óptica. Então, o que acontece? Nessa isomeria, a gente vai estudar o comportamento das substâncias quando elas são submetidas a um feixe de luz polarizada, né? Ou seja, a luz que passa lá, que vibra só num plano de vibração. Quando, no caso, essa luz aí, ela não é polarizada, ela vai ter várias direções, né, de onda. Para a gente ter a luz polarizada, a gente precisa passar ela pelo material que a gente chama de polarizador, né? Para fazer com que ela tenha apenas um feixe de vibração e ela passe somente em um único plano. Então, o que acontece aqui? As moléculas, os compostos químicos, eles têm uma tendência de fazer um desvio de luz, tá? Os isômeros do tipo de isomeria óptica são observados justamente por essa capacidade. Alguns têm essa capacidade de fazer o desvio de luz para um lado e outro para o outro. Aí a gente chama de isômeros ópticos, né? E isso a gente só descobre quando a gente utiliza um polarizador, né, que vai funcionar como uma fenda, permitindo que a luz passe somente em um plano. E aí, quando ela atinge esses compostos, ela pode ser desviada para a esquerda ou para a direita. Para a gente entender um pouco da isomeria do tipo óptica, a gente tem que entender um pouquinho sobre simetria, né? Vocês sabem que a simetria é quando a estrutura de uma substância ou de qualquer coisa, ao ser dividida em duas metades iguais, quando se coloca se coloca diante de um espelho plano, ela produz uma imagem idêntica. Isso a gente está falando de simetria. Então, o que acontece com a simetria? Se eu pegar uma substância, cortar ela no meio, as suas duas partes, quando a gente estiver com ela em frente a um espelho, ela vai formar imagens idênticas, né? Isso aqui é o nosso plano de simetria. A assimetria é quando a gente tem uma substância que a gente parte ela no meio e, ao perceber ela ali na frente do espelho, ela não forma algo idêntico a ela. Ela vai formar a imagem da outra parte, né, da metade que foi cortada. Então, olha só, a assimetria é quando as estruturas das substâncias não admitem um plano de simetria, sendo consideradas estruturas assimétricas, ou seja, quando colocadas diante de um espelho plano, elas produzem imagens diferentes de si própria. E aqui tem esses exemplos para vocês, né? Ó, colocou a estrutura aqui do ácido lático na frente do espelho, o que ele vai refletir? Ele vai refletir uma substância que a posição, olha só, dos seus ligantes vai ser diferente da posição original da nossa substância, tá? E aí, se eu pego essa imagem e sobreponho ela lá na substância do nosso composto, do ácido lático, a gente vai observar que a posição dos nossos ligantes não vão ser as mesmas do de origem. Isso aqui a gente diz que são estruturas assimétricas. Um outro exemplo aí de estruturas assimétricas são as nossas mãos. As nossas mãos, elas são assimétricas porque não tem plano de divisão.
Não é possível dividi-las em duas metades iguais, né? Isso vale não só dividir na mão assim, como de uma mão para a outra. Quando colocamos a mão direita diante de um espelho plano, olha só, a imagem obtida corresponde à imagem da mão esquerda. Tanto é que se eu coloco a mão esquerda sobre a minha direita, elas não se sobrepõem. O que isso quer dizer? Quando você está lá no espelho, você pega a sua mão direita, coloca em frente a um espelho plano, o que ela vai refletir? Ela mesma? Não, ela vai refletir a imagem que nós temos idêntica da nossa mão esquerda. Tanto é, galerinha, que se você pegar a sua mão aqui, ó, e colocar a esquerda sobre ela, os dedos não se encaixam. Significa que elas não são simétricas, elas, no caso aqui, não são sobreponíveis. Os dedos não vão se encaixar. O dedão da minha direita fica para um lado, da minha esquerda para o outro. Então, quando eu faço assim, que elas se encaixam, é porque a direita está refletindo o que seria a nossa mão esquerda. Isso também é observado nas nossas moléculas. A nossa isomeria óptica é justamente quando a gente tem aí essa situação de substâncias que não são sobreponíveis, onde a gente pode ter uma substância totalmente diferente com os mesmos ligantes, só que em posições opostas. Por isso que é chamado de isomeria óptica, porque é uma questão da visão, né? E principalmente por causa do desvio da luz polarizada. Vamos lá, continuando no slide. Então, aqui, quem vão ser essas substâncias opticamente ativas? Aquelas que podem ter isômeros ópticos. São substâncias químicas que têm propriedades de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. Qual é o tipo de desvio que pode acontecer no plano de vibração? Eu posso ter o desvio para o lado direito, e aí a gente chama de isômero destrógeno, que é o Dzinho, que igual aquela situação do fone de ouvido de vocês. Se você for observar, o fone de ouvido tem um ladinho lá que é D, ou às vezes o outro é L. É o mesmo esquema. O desvio para o lado esquerdo é o isômero levógeno, que é o Lzinho. Então, esses são os isômeros ópticos que nós vamos ter. Quando que vai acontecer a isomeria óptica, né? Ela vai acontecer quando a gente tiver condições necessárias para essa ocorrência, que é a substância apresentar assimetria. Como que eu sei que a minha substância apresenta assimetria? Né? Em compostos orgânicos de cadeias alifáticas, né? Cadeias abertas de origem lá dos alcanos. Para que exista isomeria óptica, é necessário que exista na estrutura pelo menos um carbono assimétrico. O que é, pelo amor de Deus, um carbono assimétrico? É um carbono que as 4 ligações dele, todas as 4, por isso que eles são de cadeia alifática, ali não vai ser, é muito comum para o carbono que está na ligação simples, se ele tiver os 4 ligantes diferentes, ou seja, se ele for um carbono assimétrico, ali eu vou ter um composto que apresenta a isomeria do tipo óptica. Então, você vai observar os ligantes de cada carbono na tua estrutura. Nesse caso aqui, olha só esse carbono. Ele está ligado ao que a gente poderia chamar de um grupo etil, a um hidrogênio, a uma hidroxila, né? E aqui é o que seria um grupo metil. Esse cara aqui é um carbono assimétrico. Pela presença dele, eu tenho a isomeria óptica para essa substância, para esse composto. Esse daqui poderia ser? Não. Ele está ligado com isso tudo, né, com esse carbono, porém os outros 3 ligantes dele são hidrogênio, são iguais, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha só aqui, ó. Esse daqui, na frente do espelho, eu tenho o ácido D
butanóico. Esse D é o desvio de luz que essa substância faz. E aqui o ácido L-butanóico, é o desvio de luz que ele faz. Nesse caso, eu tenho 2 carbonos assimétricos. Então, como é que eu sei? Esse carbono está ligado com a hidroxila, com aqui minha carboxila, o hidrogênio e isso aqui. Esse daqui, o mesmo esquema, ó. Todos os ligantes são diferentes, então ele tem ali a isomeria do tipo óptica. Quantos isômeros ópticos podem existir para os meus compostos? Para a gente determinar a quantidade de isômeros ópticos que podem estar ativos e inativos para uma substância, a gente usa uma expressão matemática que foi proposta, né, pelos cientistas Van Hoff e Lebel, onde, o que nós vamos fazer? A gente vai dizer que o número de isômeros ópticos ativos, ó, IOA, isômeros ópticos ativos, é igual a 2 elevado a N. Quem é N? N é o número de carbonos assimétricos que nós temos. Já o número de isômeros ópticos inativos, que é o IOI, ele vai ser 2 elevado a N dividido por 2, onde N é o número de carbonos assimétricos. Então, o que você faz? Naquele que tinha 2 carbonos assimétricos, para saber o número de carbonos ativos, você ia lá, colocar 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Para saber os inativos, você ia fazer o 4 dividido por 2, que dá 2. Então, você sabe aí quantos isômeros ópticos ativos e inativos utilizando essas duas expressões. Então, aqui a gente tem o exemplo, ó, o ácido D-lático e o ácido L-lático. Esse nosso carbono é um carbono assimétrico. Ele está fazendo ligação com 4 ligantes diferentes. Então, ele tem a propriedade de desvio de luz para um lado e para o outro. Então, aqui a gente tem o isômero óptico ativo. Para fazer o cálculo, basta a gente ver aqui, ó. N vai ser quem? A quantidade de átomos de carbonos assimétricos, que para ele aqui vai ser 1. Então, eu vou ter que isômeros ópticos ativos vai ser igual a 2. Para saber os isômeros ópticos inativos, basta eu pegar aqui e dividir por 2, que vai dar 1. Então, na presença de um carbono assimétrico, a presença de um carbono assimétrico determina a existência de 2 isômeros ópticos ativos, né? A gente viu os dois, o ácido D-lático e o ácido L-lático, que são substâncias químicas, que eles apresentam ali substâncias com propriedades químicas e físicas iguais e fisiologicamente diferentes, provocando o mesmo desvio angular, porém em sentidos opostos. Um par de isômeros opticamente ativos, né, o D e o L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos ou enantimorfos. Sua mistura, quando a gente mistura esses dois, né, o antípodas e o enantimorfos, a mistura deles dois forma o que a gente chama lá de isômeros racêmicos ou mistura racêmica, né? Quando a gente mistura os dois em quantidades equimolares, resulta numa mistura opticamente inativa. Então, a gente tem que um carbono assimétrico, ele vai ter ali os isômeros D e L, que são isômeros opticamente ativos, enantiomorfos. Já quando a gente pega e mistura D e L, a gente tem ali a formação de R, que é a nossa mistura racêmica, que são isômeros opticamente inativos. Aqui a gente tem a isomeria óptica em moléculas cíclicas. Pode acontecer? Pode, sendo que o nosso carbono tenha seja um carbono assimétrico, ou seja, faça as ligações com 4 outros elementos, 4 substâncias diferentes. Então, aqui, para que isso ocorra, devemos levar em conta os ligantes
fora do anel, né, fora do ciclo, e considerar como ligantes as sequências nos sentidos horário e anti-horário do anel. O exemplo de isomeria óptica em moléculas cíclicas a gente tem aqui, onde no carbono 2 e 3 eles não são considerados assimétricos, pois eles têm ligantes iguais. Já o carbono 1, ele é um carbono assimétrico, onde a gente tem ali a presença, né, dos ligantes diferentes, que aqui é a hidroxila, aqui o nosso hidrogênio, e aí eu tenho que levar em consideração nos dois sentidos os ligantes do meu ciclo. E aí a gente vai ficando nesse primeiro momento por aqui, já tem a revisão e a atividade de sala para essa nossa aula. A gente se vê já.